Seu número da sorte é 12? Então a partir de agora eu não vou errar uma. Ah, meu Deus do céu! Ser de uma família de jogadores já profissionais de basquete, foi uma pressãozinha a mais ou tipo, isso acabava não refletindo muito em você ali? Agora é X1 verdadeiro. Ah! Meu Deus! Que tocaço, velho! What is happening here? The water line? Ah, ok. X1 do Fred, tá aqui com o meu parceiro Fê Medeiros, meu irmãozão de quantos anos? Quantos anos você conhece, Fê? Mais de 10. Mais de 10 anos, Mais de- será? Mais de Não, 10, acho que mano. quase 10. Eu ainda vou fazer 10 anos de Fred, eu não te conhecia antes de ser Fred. Caraca, tem muito tempo. Tem muito tempo, velho. Verdade. Porque assim, eu e o Fred, a gente sempre foi envolvido nesses eventos de esporte, né? Então a gente sempre esteve muito ligado, sempre fizemos vários trabalhos juntos. Agora a gente tem essa amizade há muitos anos. Eu nunca te perguntei tua história no basquete, mano. Eu sei pouquíssimo. Eu comecei a jogar basquete por causa dos meus primos, né? Influência da minha família. Meus primos jogam. O Olivinha é um deles que acabou de se aposentar. sim. Mas o irmão do Olivinha, que é o mais velho, eu e o Olivinha assistíamos ele jogar desde pequeno. A gente tinha 10 anos ali e ele jogava no Fluminense, no Rio, e a gente ficava lá na arquibancada assistindo. E a gente entrava nos intervalos dos jogos ali até pra brincar e tudo mais. Meu primo, o mais velho, jogou Olimpíada, jogou Mundial. Depois a gente começou nas categorias de base dos clubes do Rio de Janeiro. Grajaú, Fluminense, Flamengo, e aí o Olivinha continuou e eu fui parando, mas era o meu plano, sempre o plano número 1, ser um jogador profissional de basquete, tá ligado? Acabei não sendo. E quando você se ligou que caiu essa ficha, você falou, não vai dar. Porque ela é meio doída, né? Ela é meio sofrida. Tipo, eu passei por isso no futebol e é um negócio que dói ali, tá ligado? E às vezes a gente tem muitos moleques, muitas meninas que estão aqui assistindo a gente. Eu acho que é importante falar, tipo, como que a gente conseguiu, de alguma forma, estar dentro do esporte que a gente sempre sonhou, sabe? Total, então. Eu tava jogando bem até na época que eu parei de jogar. Jogava bem, tava subindo de categoria juvenil pra adulto, aí joguei uns 2 anos de profissional adulto, assim. Mas, cara, sei lá, eu fui desanimando aos poucos, psicologicamente, eu acho, porque a parte física tava boa, o basquete tava legal, mas eu acho que eu não tive força psicológica pra continuar diante de uns desafios que eu tive na vida nessa transição aí dos 18 pros 21. Então eu fui parando ali, mas por isso eu fui fazer educação física, porque eu queria trabalhar com basquete, queria trabalhar com esporte, e aí acabei parando efetivamente de jogar, fui jogar mais basquete de rua, mas eu dava aula de basquete, dava aula em projeto social, dava aula em escolinha, e aí o basquete sempre esteve perto, mesmo eu não estando na quadra, entendeu? Seguinte, todo mundo que joga basquete já jogou 21. Porém, a gente vai fazer o 21 marcado. Então, tipo, ao invés de ser da linha do lance livre, vai ser da linha de 3 pontos. Acertou? 2 pontos. Bateu no aro, a pessoa pega o rebote. Ela tem que ser ágil o suficiente pra ou fazer a cesta antes que a marcação chegue, ou vira X1 na parada. É bem isso. Então vamos atrás desse preview aí e, obviamente, acaba 21. Não tá valendo? Não, mas vai ficar aqui? Eu não tô te marcando. Não tá marcando, pô. Porque Que aqui a isso? O cara competitividade o cara já ia pra cima, pô. intensa. Então tem que pegar o rebotão. Opa! 2-0. Que isso, 2-0? É só ficar aqui pra sempre, né, Brunão? Desgraçado! 3-2. Vai olhando se ele não pisa aí, gente. Olha aí. Desgraçado! Não! Que imbecil! Mano, é Pô, muito tu fez o difícil. mais difícil, tu fez um airball debaixo da cesta. Não é que, mano, é difícil a pessoa vir no cangote, velho. Do nada, vê o cara correndo. Tá sentindo o cheiro? É o cheiro de couro, pô. O cheiro de couro. Cheiro de couro. Cheiro de couro. Cansa, tá? É bom, é legal esse É jogo. gostoso, Ficou bom, né, ficou bom? bom. Inventamos um Ficou negócio bom. maneiro. Ai, não, tava certinho. Ah, meu Deus do céu! Pode ver que a gente começou a pegar as manhas da parada. A gente arremessa, já não fica parado, já vai pra marcação.
Vem pra defesa. Ih, errei. Não, mano, não é possível, velho. Cara, Tô errando mais fácil. é, velho. É que, mano, é difícil ter essa decisão rapidão. Eu tô moscando. Quando tu arremessa correndo, o arremesso vai ser diferente, mano. Isso tu tem que arremessar e esperar. Ai! Iguodala to Curry, back to Iguodala, up to the layup. Oh, blocked by Fernando Medeiros. Meu Deus! Que tocaço, velho! O Fê pulou do lance livre. Eu tô cansado. Que até. isso, Eu vi mano? uma bala. Eu vi muito rápido. Nossa, mano, o maluco veio num ódio. Ser de uma família de jogadores já profissionais de basquete, você acha que foi uma pressãozinha a mais ou, tipo, isso acabava não refletindo muito em você ali? Cara, eu acho que não. Acho que não teve pressão, assim, não. Acho que tinha até maior orgulho da família ver, né, meu primo mais velho jogando e passando na televisão, indo pra estádio lotado, a gente assistindo. Não tinha uma pressão de, caraca, será que eu vou ser jogador? Tem que ser jogador, a família, vocês vão ser jogadores e tudo mais. Em um momento, eu fiquei um pouquinho com uma dor quando eu parei de jogar, porque eu falei, caraca, eu poderia estar jogando ali e eu abandonei por conta dessa coisa psicológica que eu falei. E aí nos meus 2 primeiros anos depois que eu parei foi muito frustrante, eu chorava assistindo um jogo de basquete. Então talvez eu estivesse colocando pressão em mim, não tinha uma pressão familiar. Então eu coloquei tanta pressão em mim que eu fui acabando parando e aí depois eu fiquei 2 anos assistindo basquete chorando, mano, em casa. Por que a gente tá trocando essa ideia? Porque, tipo, é importante pra vocês aí também que sonham em ser jogador de basquete, enfim, ser um esportista. Vai lá, acredita no teu sonho, mas é importante você estudar, você ter um backup, porque, pô, o número das pessoas que viram é muito menor, cara, é muito pouco, velho. Principalmente no futebol, a gente tem essa cultura do futebol, que a gente vê os jogadores de futebol ganhando muito dinheiro. Cara, isso é uma fatia muito pequena, né? A maior relação e nem todos estão ali ricos porque jogam futebol, mas estão por amor ao esporte e tudo mais. Eu acho que você ama o esporte, você quer ser jogador, você quer um atleta profissional, vai em frente. Mas se não for, cara, tem outros caminhos que você pode seguir dentro da modalidade, entendeu? Boa. Ah! Sai! Não é possível, velho. Caralho, mano. Pô, Desculpa ele agora aqui, ó. Puta imbecil, mano. Não tô marcando, não tô matando bola. 8-4. Só tô ficando bravo. Agora eu vou matar. Aí. Graças a Deus. Ah. Ai! Agora é X1 verdadeiro. Quando ele vira de costas, eu não faço. Ah! Erra, Fezudo. 12. Bonita essa bola, velho. Teu número da sorte é 12? É. Então a partir de agora eu não vou errar uma. Você vai travar nele. Muito pelo contrário. Ixi! Remessei todo errado. Vem pro X1. Agora ferrou, não tem recurso. Olha, é o reze. Foi bom, tu fez um reze maneiro. Porra, mas não adianta Aqui, ó. nada. Isso é maneiro. Reze? É, hesitation, né? Ah, Você entendi. hesitou. Hesitation. Isso é maneiro. Entendi. Obrigado. Opa, 12. 7. 12 Falei que você ia travar no 12. Não vou, não. Eu vi no apetite. Demora 13. pro cérebro. É, você tem que esperar um pouco, É. não tem jeito. Ah, não, Fernando, que isso? Tabelão. Ah, chegou no jogo, hein? Ei!
Caraca, meu irmão tá Chegamos, 14 e 12. um sebo. Mano, ela tá, tipo, com pó da quadra. Tá escorregando. Quadras das ruas. Nossa, mano. Nossa, mano. Ai. Pensei que fosse errar. Nem imaginei que ia chegar aqui, Brasil. Sai! Ah, não! Aí. Ai! Podia ser do Vamos, Stephen empate. Curry. A vida do Stephen Curry que tu quer ter? Tem que matar a bola, pô. Puta, aí, fodeu. Sai, Fernando. Não, vou marcar. Opa! Vai, tá valendo, tá valendo. Agora já era. Ai. E assim, hoje você tá super bem resolvido com isso, né? Tá Total. com 42 anos. Tô velho. Porém, se a gente foi hoje, a gente tá aqui em Sacramento, né? Fazendo esse desafio. Se o técnico tivesse me falar, você não quer jogar uma temporadinha com a gente? Você largaria tudo, né? Pega minha família, vambora, larga tudo. Ah, você é maluco? Porque é muito louco, porque Pô. por mais que esteja muito bem resolvido na nossa cabeça, mano, a gente trocaria tudo pra fazer a parada. Lógico, vem família, vambora, bloqueia as coisas que eu tenho que bloquear no Rio, deixa tudo travadinho, vamos ficar um aninho aqui jogando. Irmão, sonho! Mas, Fê, se tivesse um gênio da lâmpada, assim, que viesse e trocasse de vida, a tua vida com um jogador, qual jogador você gostaria de trocar de vida hoje? Cara, tem alguns, né, que são muito maneiros. Pô, o Giannis Antetokounmpo é um cara que eu acho que é muito maneiro por conta de onde ele veio e como ele representa a forma dele ser divertido, legal com todo mundo. LeBron James por uma liderança, e o cara é um ícone. Mas eu acho que, assim, viver uma vida do Stephen Curry deve ser muito maneiro. Eu tô numa fase, tipo assim, que eu fico observando muito esse extra-quadra dos atletas. E o LeBron James, a gente não precisa nem falar que extra-quadra, ele é brabo. Só que o Curry, cara, ele influencia uma geração hoje absurda. Então eu acho que esse poder da influência dele, dos jovens, de ser um cara que, pô, não era o maior, não era o mais forte e tudo mais, e hoje é um dos maiores jogadores da história da NBA, é a coisa familiar dele, sabe? Então, assim, eu acho o Curry um cara que eu viveria um dia de vida de Stephen Curry, sabe? Seria legal. Tá, boa, da hora. Então, comentem aí qual jogador vocês gostariam de trocar de vida. Fiquei curioso pra saber, porque nem eu consegui pensar. Talvez eu iria de Jamoran, tipo, novo, atlético, não sei o quê, pá. Aí tem o negócio do 12 também, eu acho que eu trocaria, mas comentem aí qual jogador vocês gostariam de trocar de vida. Pá! Rapaz, 16-15! 16-15, chegou, hein? Ai! Ah, estica esse braço. Rapaz. Um pontinho. Tu tá matando mais bola daqui de cima do que? Eu tô, daqui os rebotes eu errei tudo. Se eu tivesse feito, já tinha feito 21. Ah! É um empate! 16 a 21. Sem pressão. Vai pagar o chute? Eu vou, eu pago. Ai. Ah! Jogou bom! Pô, errei de novo! Ai! Tomei ele na orelha firme. Passei, fui lá pro jardim. Passei? Boa, passou. Passei. 7. 17 e 16. Que isso, hein, Perdão. Fê? Vai. Opa! Ah, caraca, mano. Abro mão do meu ataque. Não é. Abro mão do meu ataque. Matou 3 bolas assim, ó. Choradinho. Mas é cash. 19, hein? Se eu acertar,
Essa é da Vitória. vitória, pera aí, rapidinho. Sai, Essa é... sai, Cara, Fernando. Se você acertar, você vence. Se eu acertar, eu venço. Como é que você se sente no último lance, um buzzer Tô beater? tranquilo, vou só fazer aquilo que eu já tô acostumado. Ser decisivo. Não façam isso em casa. Tá muito sujo. Vai dar uma grudinha. Não! Ah, mas tu pode matar. Posso matar. É, se eu fizesse ele 21, Ainda tem. se eu fizesse 20... Deixa o jogo empatar pra ir pra prorrogação. Overtime. Vamos ver. Já deu aquela cuspidela na bola. Yes! Não é possível. Esses desafios do Fred, eu vou te falar a real. Os desafios do Fred são todos combinados. Olha, Porque ele vence. São combinados, não é possível. Deve ser edição. Não, o Fred é. Deixa ele ganhar. Os caras fazem o Fred ganhar. É, olha lá, ó. Aqui, ó, no basquete. Yes! Craque. Craque. Olha só, Ian, pô, você aí joga basquete tão mal quanto eu. Pô, mal? Há esperança. Mal? Ó, eu dei 3 airball embaixo da Mas você bandeja. matou mais bola do que eu aqui em cima. É isso, foi o que Que salvou, velho. isso? Tá maluco, sério? Como é que você... Ah, isso é mentira. Vitória! Ô, querendo revanche. Tá bom, vamos marcar Em uma breve. revanche, em breve, com certeza, breve, Fesudo. em Mas tem um castiguinho, mano. Ah, não sabia disso, não. Eu acho que tem um castigo. Castigo é o Não foi seguinte. combinado isso não, Fred. Agora tá saindo da cabeça que tem castiguinho. Um castiguinho de leve. Vai, trazer um... Não, tem os caras da obra ali olhando. Tipo, se chegar e ficar só olhando assim, tipo, o que tá acontecendo aí, pai? A gente vai ficar filmando daqui de fora, assim, tipo, analisando o trampo dos caras. Ah, isso aí de boa. Fechou? Você vai ser o Mas eu supervisor da obra. Eu vou falar, isso aqui tá errado, hein? Imagina. Vai lá. Isso aqui tá errado. Vai lá, Boa. vai lá. Vamos ver daqui da grade aqui. Vai ter volta, vai ter volta. Essa vai ter volta. Olha. You good? What's happening here? What's happening? Supervisionando a Yeah. obra dos caras. I'm making some videos to basketball. Yeah. Mike Miller, that's his first personal team limit. Kendrick Perkins at the line, shooting 2. What is happening here? The water line? Ah, okay. Easy work? Oh, nice. Nice. Okay. Okay, thank you. Have a good day. Good job. Thank you so much. Eu tô doido pra saber qual foi o papo que os caras tiveram, mano. Do nada, os caras estão trampando na obra de esgoto em Sacramento. Chegam femedeiros. Vai ter volta. Vai ter volta, tá? Vai ter volta. Como é que foi o papo? Eu cheguei lá, o que tá acontecendo aqui? Sério? Olha, por que você tá com o microfone? Eu tô fazendo uns vídeos pra NBA Brasil. Ele, isso aqui é um trabalho muito fácil. É a nossa linha de água, a gente tá consertando a água. É, tá bom. Tô de olho aqui em vocês. Bom trabalho. Os caras foram de boa, Tá. Bom, se você não segue o Fê nas redes sociais, Bora. siga agora o Tô de Sacanagem. Se você não é inscrito no NBA Brasil, se inscreva agora. Se você não me segue também, você tá de sacanagem também. Fechou? Até o próximo X1 do Fred. Manda aqui nos comentários quem vocês querem que eu chame aqui pro desafio.